Olá, o Ciência é Tudo já está no ar. Eu sou Priscila Rangel e o programa de hoje é sobre ciência e engenharia, porque não há como falar sobre desenvolvimento, inovação e avanços sem destacar o papel fundamental da engenharia na resolução de problemas e na melhoria da qualidade de vida. E o nosso papel aqui continua sendo o de te levar pelo universo da ciência e tecnologia no país. Tudo pronto aí? Então, vamos juntos! Facas feitas a partir de pedras, cidades erguidas antes mesmo da invenção da roda, a construção das pirâmides e tantas outras tecnologias desenvolvidas há muito tempo. Não resta dúvida, a engenharia sempre se fez presente em nossas vidas e hoje dialoga com outras áreas do conhecimento para facilitar a adaptação aos ambientes. Desde a primeira pessoa que inventou uma ferramenta para caçar, até a construção de um foguete para chegar a outro planeta, a engenharia sempre esteve presente em nossas vidas, modificando o meio em que vivemos. Engenharia é a aplicação de conhecimento para construir, alterar e aperfeiçoar práticas dos seres vivos. Engenheiro é uma palavra do século XIV e significava construtor de engenhos, máquinas militares. Veio da palavra em latim ingenium, isto é, genialidade. Na antiguidade, temos como grandes exemplos da engenharia o farol de Alexandria, as pirâmides do Egito, os antigos aquedutos romanos, as cidades maias e a Grande Muralha da China. Após o Renascimento, no século XV, a engenharia naval se fortalece em Portugal. O inglês William Gilbert é considerado o primeiro engenheiro eletrotécnico da história, e a primeira máquina a vapor é construída em 1698 pelo inglês Thomas Savery. Na era moderna, é criado no início do século XIX o primeiro motor elétrico, dando origem à moderna engenharia mecânica. A engenharia química também tem início nessa época, com a necessidade da produção em larga escala de produtos químicos. No século XX, a engenharia aeronáutica e a engenharia aeroespacial expandem os universos, com a criação de aviões e de foguetes. Hoje, a inteligência humana continua sendo o motor por trás da engenharia, mas grandes cálculos e projetos são cada vez mais feitos por programas de computador e por inteligência artificial. Mas é na relação com as outras ciências, como a medicina, as artes, a economia e a política, que o papel de transformar grandes desafios em obras concretas ganha uma importância fundamental na engenharia, a qualidade de vida da maioria dos seres vivos que vivem no planeta. Muitos cálculos e escalas matemáticas estão por trás de construções grandiosas, como a Muralha da China ou o Canal do Panamá. Seja para melhorar a infraestrutura ou erguer monumentos arquitetônicos, a engenharia civil transforma em realidade os sonhos da humanidade. De tão belas e grandiosas, muitas foram consideradas maravilhas modernas, mas sem os cálculos da engenharia civil, construções como a Muralha da China ou Machu Picchu, no Peru, seriam apenas obras imaginárias do ser humano. A gente não tem na história da humanidade nenhum desenvolvimento de uma sociedade sem que não tenha passado pela engenharia civil. Como, por exemplo, se a gente for buscar aí nas histórias, os Incas, né, no Peru, eles construíram uma engenharia fantástica para conseguir produzir, né, naquelas regiões, nos Andes, né, muito acidentadas. Então eles tiveram uma engenharia muito avançada justamente pelas dificuldades geográficas, né, e que fez com que eles tivessem um desenvolvimento técnico, né, de engenharia propriamente dita muito forte. Esse é um clássico, né, do desenvolvimento de uma sociedade. E hoje em dia ainda mais, né, com a tecnologia muito desenvolvida,
né, de novos materiais, novos equipamentos, a engenharia ela se torna ainda mais dinâmica e permite que a gente consiga avançar e construir cada vez mais infraestruturas que são verdadeiros, né, grandes empreendimentos, né, assim, muito representativos e que resolvem grandes problemas. Grandes construções como o Eurotúnel, que liga a Inglaterra e a França, ou a hidrelétrica de Itaipu, na fronteira entre Brasil e Paraguai, são exemplos de como a engenharia pode transformar as nossas vidas. Nós precisamos da engenharia civil para fazer toda a conexão, né, entre as regiões do país, prevendo, né, serviços de infraestrutura para que a gente consiga se locomover, né, chegar nos lugares, fazer a integração social, né, dos municípios, né, das cidades. A engenharia civil é essencial para a construção de pontes, barragens, edifícios e fundações. Outros campos importantes de atuação são os transportes e as obras hidráulicas e de saneamento. A engenharia civil ela sempre está sendo utilizada em paralelo com outras áreas da engenharia, né? Então, a parte hídrica, né, é uma engenharia muito peculiar, tem questões que são muito peculiares nesse sentido. A engenharia elétrica ela está totalmente interagida conosco numa construção de uma barragem, por exemplo. E, além disso, a própria engenharia mecânica, né, ela está ali dentro, né, nas turbinas, né, no desenvolvimento dos equipamentos que nós precisamos para produzir. A engenharia ambiental, hoje em dia, muito em voga, né, ela está, hoje em dia, tão importante como as demais engenharias, porque nós hoje precisamos fazer obras sustentáveis. Então, todo o impacto de uma obra de engenharia ele tem que ser avaliado por um engenheiro ambiental. O trabalho da engenharia civil está muito ligado também à arquitetura. No Brasil, chamam a atenção as construções de Oscar Niemeyer presentes em diversas partes do país. Mas por trás dos traços e curvas características do arquiteto estão os cálculos, métricas e escalas matemáticas da engenharia civil. É muito interessante ver que a engenharia consegue dar soluções para a criatividade, né, por exemplo, da arquitetura. As agências internacionais sempre monitoram novos talentos da engenharia aeroespacial para participarem de treinamentos e simulações. Você conhece agora no quadro Ciência Universo o engenheiro aeroespacial Lucas Brasileiro, que foi selecionado para uma missão no Havaí. Imagine que você está em uma missão espacial e tem direito a apenas 8 minutos de banho por semana. Em tese, 1 minuto por dia. Como faria para administrar essa escassez de água fora do planeta Terra? Pois este foi um dos desafios que o engenheiro aeroespacial Lucas Brasileiro enfrentou ao participar de uma missão simulada da Agência Espacial Europeia, a ESA, batizada de EuroMars 3, em janeiro deste ano. E olha a solução que ele encontrou. Eu pensei, poxa, eu vou tomar 1 minuto de banho por dia, né? Como brasileiros, a gente está habituado a tomar nosso banho com muita frequência. E aí eu vim com a solução do balde de água. Então, eu colocava 1 minuto e alguma coisa de água no balde e tomava o meu banho tranquilamente. E esse protocolo foi inserido para as outras missões. Então foi uma solução que eu encontrei para essa parte do banho e eu pude me higienizar tranquilamente, diariamente, com o balde de água, né, que a gente faz no Brasil quando tem algum problema de encanamento. A água não vem, a gente coloca no balde, a gente está habituado, né? Então, isso foi um desafio que conseguimos reverter. Foram 2 semanas no Havaí, em uma área explorada pela NASA e pela ESA para simular um habitat extraterrestre, como seria, por exemplo, na Lua ou em Marte. O brasileiro, formado pela Universidade de Brasília e que hoje faz doutorado na França, foi selecionado junto com outras 5 pessoas para a convivência em uma área inóspita do nosso planeta, em uma espécie de domo,
que imita um alojamento que pode ser usado em futuras missões. Além do limite de água para banho, Lucas Brasileiro destacou que o maior desafio na missão foi estar preso dentro de uma bolha com uma rotina fechada. Então a minha função era de engenheiro-chefe da missão da Yeoman Mars 3. E nesse caso eu tinha que tomar conta do sistema o tempo inteiro. De hora em hora eu precisava olhar o sistema, ver os níveis de bateria solar, né, se eles estavam bons, níveis de água, porque o consumo de água ele é muito limitado. Então a gente tinha que ver esse consumo de água, preparar os equipamentos para as atividades fora do habitat, né, que são as atividades no qual precisamos nos vestir com os equipamentos de EVA, né, com o capacete, com a roupa especial. E tudo isso era uma coisa diária, então essa nova rotina foi um desafio. Também os testes psicológicos, no fim do dia a gente geralmente estava cansado, a gente tinha que fazer testes psicológicos respondendo perguntas iguais todos os dias. Um deles, inclusive, era relacionado às missões marcianas. Ele destaca como a engenharia aeroespacial é fundamental em missões, ainda mais aquelas que podem ser tripuladas. Os engenheiros aeroespaciais focados em propulsão, focados na parte de eletrônica, focados no controle de voo, focados em estrutura e materiais, eles estarão sempre tentando achar meios seguros, com soluções, né, para as dificuldades que poderão vir, né, que a gente tem que prever. A ideia dessas missões é de não perder ninguém, não ter nenhuma perda de vida. Então eles tentam aumentar ao máximo a segurança e diminuir qualquer tipo de risco de acidente que possa chegar. E ao fim da missão, o brasileiro lembra da emoção ao sair daquele ambiente árido e mudar a perspectiva sobre coisas simples. Quando a gente saiu, a gente começou a ver as coisas mais verdes, a gente começou a ver gente comer comida que a gente considera comida natural, comida de verdade, né? Então, apesar de ter sido 2 semanas de isolamento total, é um pouco chocante ainda essa saída. Hora do intervalo agora, mas rapidinho, o Ciência é Tudo tá de volta. Estamos de volta com o Ciência é Tudo. E basta pensar em inovação e avanços tecnológicos para lembrar também da engenharia, a ciência que está diretamente relacionada ao desenvolvimento da sociedade e ao bem-estar coletivo. O conceito de engenharia existe desde a antiguidade, a partir do momento em que o ser humano desenvolveu invenções fundamentais como a roda, a polia e a alavanca. A engenharia se tornou muito mais ampla e atualmente engloba uma série de especializações, cada uma com ênfase em determinados campos de aplicação. Ela continua evoluindo, tornando-se mais complexa e se integrando também com outras áreas de conhecimento. Atualmente, existem diversas engenharias no Brasil, sendo contabilizados mais de 40 cursos na área, dentre graduação e especialização. Pelo que a gente tem acompanhado no mercado, as engenharias que têm mais crescido e ganhado adeptos são as engenharias mecânica, mecatrônica e da computação, e isso se dá pelo fato delas trazerem desenvolvimento e inovação para todas as áreas do mercado, da indústria e também da medicina. Isso mostra, né, que a necessidade dessas especializações e fusões de conhecimentos fundamentais com conhecimentos mais aplicados, dada a complexidade que hoje a gente tem para resolver algumas questões, né, ou demandas da sociedade, né? Então, por exemplo, as biomáquinas, né, vão exigir conceitos que vão lá da biologia, da medicina, com os conceitos também da engenharia. Então, esse é
talvez seja uma tendência para novos cursos. As diferentes engenharias, elas vão conversar à medida que os desafios são complexos, os produtos, os processos a serem desenvolvidos são complexos. Enfim, então, quanto maior a complexidade do desafio que se tem para projetar um produto ou gerar inovação em algum produto ou processo, vai naturalmente acontecer, né, de você ter que envolver mais de um tipo de engenharia. É até difícil a gente elencar alguns exemplos, mas acho que vale a pena a gente falar do 6G, por exemplo, que já está a caminho e acredito muito que vai impulsionar toda a questão da revolução da indústria 5.0. Temos a questão dos carros autônomos, exploração de outros planetas, interface cérebro humano-máquina, máquinas inteligentes, edifícios inteligentes. Temos a questão das impressões 3D aplicadas na engenharia, na construção civil, na saúde, no desenvolvimento de órgãos já acontecidos que o corpo humano começa a aceitar, próteses para pessoas com deficiências, mas próteses que são adaptadas para a anatomia de cada um. Enfim, tem uma infinidade de outras coisas também. Eu sou da opinião de que a engenharia e a tecnologia, elas andam juntas em prol da inovação, uma não existe sem a outra e, por exemplo, com a indústria 5.0, a gente vai ter todo um processo, toda uma indústria muito mais conectada, muito mais tecnológica e isso vai ser aplicado, consequentemente, às áreas da engenharia e de fato, isso vai contribuir para que a engenharia cumpra o seu papel e se faça presente na vida das pessoas, no desenvolvimento da sociedade e no bem-estar da população. O que o Brasil precisa pensar é qual vai ser o papel da engenharia no nosso futuro. Vai ser uma engenharia com vocação para o desenvolvimento tecnológico e inovação, porque isso vai definir se você vai ser um país consumidor de tecnologia ou você vai ser um país produtor de tecnologia. E a grande questão, né, e o que a gente observa é que assim, os países que são considerados desenvolvidos tecnologicamente e socialmente são países onde a engenharia é voltada para o desenvolvimento tecnológico e a inovação. O Vale da Eletrônica, situado em Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais, é um exemplo do potencial de transformação das engenharias. Nessa região encontra-se o Instituto Nacional de Telecomunicações, Inatel, responsável pela transferência de pesquisas com protótipos. Bom, e a gente segue esse papo sobre ciência e engenharia e eu converso agora com o professor Carlos Nazaré, ele que é o diretor do Instituto Nacional de Telecomunicações, Inatel. Professor, bem-vindo ao Ciência é Tudo, tudo bem? Tudo ótimo, é um prazer estar aqui com vocês. Engenharia é uma área muito ampla, a gente poderia falar sobre vários aspectos, está diretamente ligado ao nosso dia a dia. Mas para a gente começar esse papo, eu queria que você trouxesse um pouco do potencial de transformação das engenharias. Como é que o senhor que está à frente dessa área há tanto tempo enxerga esse potencial todo? Ciência e tecnologia é um tema muito importante para os próximos anos, porque os países que quiserem se desenvolver e oferecer, né, para toda a sua economia possibilidades de avanço, de crescimento, vão ter que se dedicar à ciência e tecnologia. E o mais interessante dentro dessa área de ciência e tecnologia é que engenharia consegue transformar os conhecimentos em algo aplicado, em algo que realmente vai transformar conhecimento em riquezas para o país, para a indústria, né, para a área de serviços e para todas as nossas atividades, né, econômicas. Hoje, como é que o senhor avalia quais seriam, se é possível citar, quais as áreas mais promissoras dentro desse campo aí da engenharia, no sentido de novas possibilidades, inovações, futuro? O que pode ser destacado? Na verdade, a engenharia é muito ampla, né? Tem várias engenharias em diferentes áreas do conhecimento.
tem engenheiros trabalhando na área de materiais, na área de petróleo, na área, né, agrícola. Eu posso falar um pouquinho da nossa área, que é a parte de tecnologia da informação e comunicação. Nessa área, as perspectivas são muito grandes. E dentro desse contexto, a gente consegue, né, desenvolver muitos assuntos no que diz respeito ao momento em que nós estamos vivendo. Se não fosse tecnologia da informação e comunicação, durante a pandemia o mundo pararia. É em função das telecomunicações que a gente consegue ter todo mundo conectado, trabalhando, estudando em suas casas. É em função da computação e do software que a gente consegue ter a implementação de ferramentas do mundo digital que permitem diferentes tipos de atuações, desde um delivery para um restaurante, até mesmo o desenvolvimento de soluções, né, de um profissional que trabalha em sua casa conectado com o mundo virtual. As indústrias se beneficiam também, né, da indústria 4.0, da automação e controle, né, fazendo com que os processos sejam cada vez mais eficientes e fazendo com que nós tenhamos cada vez mais qualidade naquilo que é fabricado. Bom, sobre isso não posso deixar de perguntar também da tecnologia 5G, da tecnologia 6G. O MCTI, né, que é o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, tem projetos financiados na Inatel, tem também políticas públicas aí de incentivo para esse setor. Traz um pouquinho dessa realidade, do que está sendo discutido, o que a gente pode prever aí para o futuro quando a gente fala de 5G e 6G. Esse trabalho desenvolvido pelo Inatel, em conjunto com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, é bastante interessante. Desde 2015, nós desenvolvemos a tecnologia 5G de forma totalmente nacional, com apoio do MCTI, com apoio da FINEP. Nós criamos o Centro de Referência em Radiocomunicação e em 2017 a gente fez a primeira transmissão 5G com tecnologia totalmente nacional no Brasil, desenvolvida aqui em Santa Rita do Sapucaí com apoio do MCTI. Essa grande conquista da engenharia nacional nos dará a possibilidade de autonomia no futuro. Muito ainda tem a se desenvolver no campo do 5G, mas aqui no Inatel a gente já iniciou as pesquisas do 6G. Também com apoio do MCTI, a gente já tem um grupo de pesquisadores trabalhando em soluções, trabalhando na descoberta de novos caminhos para uma tecnologia que ainda não está sendo implementada, mas que com certeza daqui a 10 anos será o tema de discussão e, consequentemente, o tema, né, para atendimento da população brasileira com cada vez mais qualidade. Muito bom. E para a gente fechar, eu não posso deixar de falar do Vale da Eletrônica. O senhor já citou algumas vezes. Na verdade, é a cidade de Santa Rita do Sapucaí, que fica em Minas Gerais e que recebeu essa denominação. Inclusive, o Inatel, ele está localizado aí nesse vale. Me conta um pouquinho dessa história, por que essa região ela foi realmente apelidada, denominada aí de Vale da Eletrônica. Santa Rita é um caso bastante interessante. Santa Rita é uma cidade pequena, no interior do sul de Minas, que por muitos anos se dedicou à produção agropecuária. Mas no final da década de 50, nasceu aqui na cidade a primeira escola técnica de eletrônica da América Latina. Em 1959, foi criada a Escola Técnica de Eletrônica Francisco Moreira da Costa. Em seguida, em 1965, foi criado o Inatel, o Instituto Nacional de Telecomunicações, e na década de 70, uma escola chamada FAI, que se dedica ao ensino de administração informática. Todo esse contexto educacional começou, num primeiro momento, formando jovens que, na sua grande maioria, se deslocavam aqui do interior para as capitais, em diferentes estados brasileiros. No entanto, o tempo foi passando, né, e esses jovens começaram a se interessar em montar os seus próprios negócios. Na década de 70, nasceu a primeira empresa aqui do Vale da Eletrônica, né, com ex-alunos do Inatel, para a produção de equipamentos na área de televisão. E a partir daí, na década de 80, foram surgindo várias outras empresas. O Inatel sempre apoiou os seus ex-alunos, né, para que esses empreendimentos acontecessem com o aparato tecnológico oferecido pelo Instituto. Eles podiam ter acesso aos laboratórios, ao almoxarifado, e com isso foi criando uma cultura natural de empreendedorismo em toda a cidade, fazendo com que a indústria de eletroeletrônica se desenvolvesse bastante. Hoje nós temos aí mais do que 150 empresas que atuam na área de telecomunicações, segurança, automação e controle, desenvolvimento de software, equipamentos eletromédicos, enfim, uma gama de soluções do mercado eletroeletrônico que são vendidos não só para o mercado nacional, mas para diferentes países ao redor do mundo. E com isso,
né, em um dos momentos ao longo da nossa história, foi criado o nome Vale da Eletrônica, para representar esse movimento criativo que existia na cidade, né, que foi responsável pela criação de várias empresas. Continua sendo responsável pela criação de várias empresas. Afinal de contas, nós temos incubadoras, né? Aqui no Inatel, por exemplo, nós temos uma incubadora que todo ano recebe alunos, ex-alunos com novas ideias, com novas perspectivas, com novos projetos, com novos sonhos que acabam se transformando em empresas criativas e que atendem o mercado nacional com bastante qualidade. Muito legal. Conversei aqui com o professor Carlos Nazaré, ele que é diretor do Instituto Nacional de Telecomunicações Inatel. Professor Carlos, obrigada por esse papo, viu? Foi um prazer. E o episódio de hoje fica por aqui, mas semana que vem a gente continua a Jornada do Conhecimento. Eu sou Priscila Rangel e desejo a você uma ótima semana. Tchauzinho!